impossível, o que é preciso. Ele pode realizar o impossível, sim, o impossível. O impossível. A mim. Ele pode realizar. Uma coisa muito importante para a gente não se apegar ao orgulho da nossa oração, do nosso jeito, é quando a gente deseja que Deus haja. E a gente deseja que Ele age e não importa como Ele vai agir, quem Ele vai usar, não é? Eu sempre me recordo de um jornalista que veio aqui no grupo de oração, um jornalista que não acreditava em Deus, ficou do lado de fora, com raiva de mim, porque ele não gostava de mim por causa de política, então ele estava ali achando ruim, e uma pessoa que ele não conhecia colocou a mão no ombro dele, e rezou por ele, e sem ele perceber, as suas barreiras caíram, e aquele homem depois me mandou um e-mail, e Deus havia tocado o coração dele profundamente, e inclusive mudou a história da vida dele. Quando a gente deseja que Deus haja, não importa como Deus vai agir, eu quero que Deus haja, eu quero que Deus haja, que Ele use, sei lá quem, mas que Ele haja. Por isso toque as pessoas do teu lado, e deseje que Deus haja agora. Se você quiser, se o Senhor te conceder, você pode compartilhar uma palavra. E eu até digo assim, sai um pouquinho do teu lugar, não reza só por quem você conhece, não é? Até porque essas pessoas que você conhece, você já está sugestionado, você sabe as necessidades dela, você sabe as necessidades dele. Então você sai e vai orando, vai pedindo. O Senhor pode usar até o mais pecador de todos. Se Deus quiser, Ele usa. Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele usa muitos os santos, os fiéis, os justos. Mas muitas vezes Ele usa aquele que ninguém espera. E Deus utiliza-se daquele que está estrupiado, em pecado. E Deus resolve utilizar daquela peça para dizer, eu sou Deus. Tem um santo que fundou a Opus Dei, José Maria Escrivá, e ele dizia assim, Deus não escreve com caneta, Deus escreve com a pata da mesa, que é para todo mundo saber que é Ele que escreve, porque com caneta qualquer um escreve, com a pata da mesa não. Então se nesse momento Deus quiser fazer a sua obra através de você, que Ele faça. Vire para trás, coloque a mão no irmão e fale que o Senhor faça a obra na tua vida agora. Que o Senhor haja agora sobre você com poder. Eu desejo que Deus haja agora. Age, ó Deus. Age, Senhor. Age, meu Senhor. Age, meu Deus. Age. Queremos ver sua glória. Queremos ver seu poder, Senhor. Age, Senhor. Age, Senhor. Poderosamente vem, Senhor, com o teu amor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente, poderosamente vem, Senhor, com o teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim, age com poder, Senhor, Jesus, age
age com poder. Senhor, aqui, age com poder, age com poder, age com poder. Senhor, age com poder, age com poder, Senhor Jesus, age com poder, Senhor, aqui, age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. eu quero que você fique aí de 2 em 2, um na frente do outro. E nós vamos fazer a oração de libertação. Aquela conhecidíssima: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Essa oração poderosa de libertação, que a igreja utiliza inclusive, retira do santo e coloca na sua liturgia, você vai rezar. Então você vai fazer assim, não vai ficar de mão dada, você está fazendo oração de libertação. Então você precisa pedir para Jesus que te dê a autoridade do Espírito Santo. Então a autoridade não é um pedido, é uma ordem. Então você vai primeiro falando com o Espírito Santo é Deus, vai falar: Espírito Santo, me reveste, para que nenhuma contaminação venha sobre mim. Reveste as minhas mãos, cerca-me com a tua armadura, para que nenhum mal me atinja, e que eu seja usada na libertação do meu irmão. Age em mim, Espírito Santo, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Agora você levanta a tua mão direita em direção à fronte do seu irmão. Não precisa encostar não. Você vai erguer a mão e vai dizer comigo: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. E agora você faz o sinal da cruz do irmão. Repita de novo agora para o irmão, pedindo a libertação. Repita de novo: eis a cruz do Senhor, eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. O Senhor vinha me cutucando espiritualmente, mexendo comigo, de que o mundo hoje está muito secularizado, muito racionalista, e mesmo sem negar as verdades de fé, sem negar o poder de Jesus, o poder da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. As pessoas suplicando as curas e as bênçãos para a sua vida, e acreditando nisso, o que é maravilhoso, mas que as pessoas perderam um pouco o sentido de que o mal não é só a maldade dos homens que se espalhou, a sociedade que se perverteu, mas que uma entidade maléfica existe de fato e age no mundo e conduz a sociedade, conduz as pessoas que às vezes deixam portas abertas. O estrago que o diabo pode fazer quando pega um pai de família,
e faz uma paixão distorcida, a hora que ele vê já foi tudo pro brejo. O estrago que ele faz na vida de uma pessoa, bloqueando, fazendo com que seus traumas fiquem mais ardentes, e por não ter como ser curado, não ter como ter intimidade com o Senhor para curar, acaba agindo em cima das suas feridas. Quando o diabo se utiliza das fraquezas e das situações psíquicas que temos, enfermidades psiquiátricas pequenas, e ele transforma elas em grandes. E aí parece que é tudo a medicina. Claro, é medicina também se a doença existe, mas muitas vezes o diabo está por trás. E outras coisas que é ele mesmo agindo e as pessoas já não reconhecem mais. Até por medo. Medo de que as pessoas atribuam ao maligno todas as coisas, atribuam ao esse ente diabólico todas as coisas, e não queiram ser responsáveis pelos seus atos, não queiram ser responsáveis pelos seus erros, não queiram ser responsáveis pela sua vida. Então, com medo disso, vai se excluindo. Não, ele existe, mas não se fala, e não se batalha, e não se ora para que Deus possa agir. E esses dias atrás, eu recebi um telefonema, e a pessoa se identificou, falou: olha, aqui é o padre fulano de tal, e o nome me era assim, familiar. Eu já ouvi esse nome, né, de uma outra cidade, de uma outra diocese que não é a nossa, e disse assim para mim: ó, você sabe, eu sou um padre exorcista, lá na minha diocese, lá no Espírito Santo, eu fui nomeado, estudei muito faço parte da associação lá e tal, e a minha congregação me mandou agora para essa região, não é aqui no Paraná, não é tão pertinho, e aqui as pessoas já me conhecendo, aqueles que me telefonam, os que me procuram, mas eu estou te ligando porque eu queria ver se você podia vir rezar por mim. Aí eu falei: padre, eu acho que eu preciso ir para o senhor rezar por mim, né? Falei: eu que preciso. Falei: a gente fica envolvido com tantas coisas que a gente acaba precisando de libertação. Eu preciso mesmo ir falar com o senhor, mas não é para rezar para o senhor. Ele falou: não, eu sei, todos precisamos, mas eu estou te ligando porque eu precisava de alguém, não é, que eu pudesse confiar e que eu que pudesse vir falar comigo. Eu não me achei preparado para aquilo de jeito nenhum, né? Mas falei: padre, se o senhor está falando, eu vou. Consegui me organizar, peguei o carro, fiz a viagem. Ele já bem de idade, já com mais de 70 anos já. E aí ele me falou: olha, as pessoas não sabem quanto que o mundo das trevas tem trabalhado. E como as pessoas, para não escandalizar e também para não sugestionar, porque as pessoas ficam sugestionadas. Ele até falava assim para mim: 3 pessoas me procuram, Sidney. As que não tem nada a ver com o demônio, mas que adoram achar que tem, para receber oração. As que não tem nenhuma ação do demônio nelas, mas elas vivem com problemas e acreditam de verdade que é o demônio. E as que estão realmente sendo atacadas pelo demônio. Ele falou: então é um discernimento difícil. Ele falou: só que a quantidade de ação do diabo na vida das pessoas é muito grande, porque Jesus disse: eu vim para vencer o maligno. Ele falou: as pessoas ignoram esse pedaço, só fica na parte em que Jesus nos salvou, e Ele nos salvou dos nossos pecados, que Ele venceu a morte, mas Ele também veio vencer o diabo. Satanás veio vencê-lo. Não é só vencer no sentido de tirar da mão dele as almas que estavam no pecado, mas de pôr ele debaixo do escabelo dos seus pés. Falou: não há nenhuma dúvida,
Não tem jeito de ter outra interpretação. Não pode se distorcer tantas palavras de Jesus a ponto de não considerar as diversas dezenas de libertações, de exorcismo que Jesus realizou. E a missão que Jesus deu para o povo. Ele falou, o padre dizia para mim, olha, sem dúvida nenhuma, não é? Os bispos precisam escolher aqueles que eles consideram aptos. Ele falou, mas a tentação é violenta. E aí ele partilhou a sua vida, partilhou o que tinha acontecido com ele, uma situação e terrível mesmo, que aconteceu há mais de 40 anos, quando ele era um jovem padre, se envolveu com uma moça, que era ministra da igreja, não teve um caso com ela, um caso sexual, não. Ele teve um romance que ele pegou e se mandou de lá para outro lugar. E lá ele se dedicou ao ministério. 45 anos depois, a mulher apareceu e disse para ele, ou você que não quis sair comigo, ou sai comigo agora, ou eu vou fazer com que você seja difamado por todos os cantos. E eu olhei para ele com mais de 70 anos. E eu falei, o senhor está com medo disso? Ele falou, eu não estou com medo do que ela vai falar de mim, eu estou com medo. Porque quem faz e lida com o diabo já é mal falado. E se inventarem isso de mim? Aí eu disse para ele que não tinha o que fazer, porque o diabo ia lutar contra ele, uma vez que ele era tão usado. E rezei por ele. E não sei o que aconteceu, porque vim embora e é um outro lugar. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando para dizer que o Senhor nos concedeu uma graça que a gente precisa utilizar e perceber que precisamos muitas vezes de receber oração e de orar pedindo libertação. Quando uma casa tem mais pessoas seguindo Jesus, eu sei que às vezes é difícil, porque quando o diabo está fazendo intriga, um não consegue nem ouvir a voz do outro. Quantas vezes eu escuto uma esposa ou um esposo dizer assim, eu amo a minha mulher, mas está de um jeito que só ouvir a voz dela eu já não aguento mais. Eu falo, mas por que ela está brigando? Eu falo, não, ela não está fazendo nada, mas me irrita. E a gente olha e fala, olha quem está por trás. Porque o pai da destruição, da enfermidade que ninguém consegue diagnosticar. Então, nós estamos hoje aqui para dizer que Jesus venceu o maligno. Não só o mal, Jesus venceu o maligno. Fale para as pessoas ao teu redor, Jesus venceu o maligno, gente. Acorda, Jesus venceu o maligno, Ele venceu é o diabo. Acorda, acorda, acorda. Eu até estava tão assim, inquieto com isso. Peguei vários livros que eu tenho, alguns de grandes autoridades, livros com a palavra da igreja, com os documentos, não é para tentar falar. Depois eu falei, não vai ter jeito de falar isso no grupo de oração, não é? É tão curtinho, não é? E eu peguei um dos livros que eu estava lá, abri na minha estantezinha, e peguei abri assim, aleatoriamente, fiz uma oração, e caí exatamente numa frase de uma pequena paróquia italiana, muito famoso, né? Não o Gabriele Amorfi, que escreveu vários livros, mas um outro padre, e ele dizia assim, que ele era muito amigo do secretário de João Paulo II, e que ele então procurou o secretário e disse para ele assim, num dia que João Paulo II tinha reunido todos os que trabalhavam com esse ministério, e perguntou para o secretário-geral, o cardeal, falou,
além do discurso, porque o Papa faz o discurso com muito cuidado, ele tem que cuidar das palavras, porque se ele falar uma palavra fora do contexto, depois vão se usar desta palavra. E ele veio aqui e nos deu muito ânimo. E aí o secretário disse para ele, e ele escreve no livro, o próprio Papa, para mostrar qual era a missão de Jesus, já havia feito naquele momento mais de 3 exorcismos. Ele mesmo tinha assumido essa missão, coisa que ele não precisava como Papa, para mostrar que a missão de Jesus é libertar o coração e a vida oprimida. Deus não quer ninguém oprimido, gente. Quem aqui já teve um sentimento de opressão, muitas vezes não estou nem falando só de opressão por causa do maligno, a própria opressão que os problemas psicológicos trazem, uma depressão profunda. Quem já passou por isso, sabe que terror que é. A pessoa às vezes está disposta a tirar a própria vida para sair daquilo, achando que aquilo vai libertar. Eu sei que aqui tem pessoas que já tentaram tirar a própria vida, na ânsia de que aquilo tirasse a tristeza da sua vida. Imagina quando esse indivíduo angélico vem oprimindo a vida dos filhos de Deus, fracos como nós somos. E aí eu peguei e separei um monte de passagem bíblica, saí de casa, deixei a Bíblia em casa. Sorte que eu sempre tenho uma outra Bíblia no carro, mas aí já não dava mais tempo de eu pegar os textos, e porque também não ia dar a menor chance de eu poder fazer um monte de textos para vocês. E aí então eu separei agora somente 2 textos que eu queria partilhar com vocês. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, capítulo 10, versículo 1 de Mateus. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Muita gente tenta atribuir que naquele tempo todo tipo de doença epilética, de doença psiquiátrica era considerada uma ação diabólica. Mas a gente não pode chegar à conclusão de que Deus deixaria no seu evangelho, o seu ensinamento maior, uma confusão dessa na cabeça de Jesus. Só que neste texto Jesus vai mais longe, porque ele não expulsa nenhuma ação diabólica, não expulsa nenhum demônio. Ele diz assim: eu estou lhes dando poder para isso. Vocês estão me seguindo, vocês têm que ser meus canais. Você não pode deixar a tua casa de porta aberta para entrar qualquer tipo de coisa. E eu sei que você não tem controle sobre tudo, porque a televisão traz um monte de coisa, e no meio de muita coisa de entretenimento, entra também coisas que não deviam entrar, mas entram. Na própria escola, no próprio mundo do trabalho, volta e meia você embala, acaba caindo na cilada de falar mal dos outros, fala mal de tudo, muitas vezes sem saber se é verdade, e a brecha fica aberta, e o diabo fala: vai falando que eu vou tomar tua língua mais na frente. Vai deixando com que a ira suba na sua vida, e o maligno vai falando: vai deixando a porta que você vai ver como é que eu vou agir com violência daqui a pouco através de você. A gente abre a porta, não é ele. Ele não tem o poder de abrir a porta, porque ele não tem autoridade para abrir a porta. Quem abre a porta somos nós. E abre, porque até é impossível não abrir. Só que nós podemos tomar posse da palavra dele e dizer: eu abri a porta, mas eu também posso fechar. Eu abri a porta, mas eu também posso convidar quem entrou e eu não queria para ir embora. Estão ouvindo o que eu estou dizendo?
Então você que vem no grupo de oração, você que tem compromisso com Jesus, nós que amamos Jesus, que queremos o reino, nós temos que assumir a missão. Mandar embora. Vai embora da minha casa porque eu não quero. Vai embora do meu casamento, em nome de Jesus. A hora que você vê a confusão, não entra nela. Às vezes espera o tempo certo e vai para a batalha. Teus filhos foram para a balada, sabe-se lá com que contatos tiveram. Você não tem como botar uma redoma em volta das pessoas. As pessoas são livres. Mas você pode depois orar. Senhor, se o diabo está pondo a mão, tira. E na enfermidade, Senhor, se essa enfermidade também tem uma ação maligna, que saia agora em nome de Jesus. Pede o Espírito Santo, porque Jesus disse para os seus discípulos, eu lhes dou o poder para isso. E por que eu falei que eu ia pegar 2 textos? Porque neste texto, Jesus dá poder para os seus discípulos. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 12, a aparição de Jesus. Versículo 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, não só os 11 que estavam ouvindo, os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas e etc. Expulsarão os demônios em meu nome. Quero encerrar dizendo, não basta recitar uma oração, a gente tem no meu livrinho, no livrinho do grupo de oração aqui, várias orações de libertação. Não basta recitá-las, elas nos ajudam a utilizar a fórmula, mas elas não têm o poder de fazer isso, para não acontecer o que aconteceu com aqueles exorcistas judeus, que tentavam expulsar o demônio de uma pessoa, dizendo, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, vocês eu não sei quem são, e rasgou e deu-lhe um pau, que eles saíram com as roupas rasgadas fugindo. Pode pegar as orações, pode fazê-las da sua iniciativa, pode se utilizar da palavra de Deus, Efésios 6, a armadura do cristão, e outros textos importantes. Mas é preciso ter fé e acreditar que é o nome de Jesus quem faz a libertação. Estão ouvindo? De preferência, utilizem-se de sacramentais, água benta, sal bento, não é? Jogue na sua casa, não é? Com as pessoas que estão orando, põe um pouco de água na garrafa d'água da geladeira, põe um pouquinho na comida que você está fazendo, orando, porque senão vira superstição. E aí o diabo fala, é isso mesmo, vem enganado, que eu vou te enganar mais ainda. Mas não tenham medo. As pessoas às vezes não querem rezar porque tem medo. Fala, vai piorar. Horas. Se tiver um bicho peçonhento na tua casa, você não vai pôr para fora com medo dele ficar irritado? Ou você vai catar uma vassoura bem catada e vai socar para ir para fora? Fala, eu morro de medo de barata. Entrou barata na minha casa, eu saio e fica barata.
Você pode morrer de medo, mas pegue alguma coisa, bata nela, joga inseticida, joga veneno. Não é assim? Faça. Assuma a missão para a sua vida e para as coisas que são da tua responsabilidade. As tarefas que são da tua responsabilidade. Eu sirvo na igreja. Pois o melhor lugar que o diabo gosta é quando vai para a igreja. Pessoas que trabalham na igreja é o prato principal. Confusão na igreja, mentira na igreja, fofoca na igreja, briga na igreja. É lá que o diabo gosta, é onde ele mais quer confusão. Então você vai fazer um trabalho de igreja, ore mais ainda em libertação. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.